E tem uma pergunta aqui também, que são 2 superchats, mas que eu vou colocar em um só, que eu acho que dá pro Braz falar, que é o do Mário Assis e o do Kennedy Anderson. Que o Kennedy Anderson, na verdade, ele faz aqui uma observação sobre Corinthians com Fausto Vera e São Paulo com Galopo, o que falta pro Flávio essas promessas, inclusive Fausto Vera que ficou no bolso do Rodinei, né? O Mário Assis, aí ele pergunta aqui, ó, saudações rubro-negras, Braz, porque o Flá não olha pro mercado sul-americano contratando jogadores antes deles serem vendidos para a Europa. Eu vou falar isso. E prefere trazer jogadores que estão, ou seja, sul-americanos que estão na Europa para cá. Sim, esse é um assunto que ele é importante a gente esclarecer. Primeiro, quando a gente, no nosso monitoramento, quando a gente vai contratar um jogador ali para o futebol profissional, que a gente acha que vai resolver, ou acha que vai contribuir, ou vai estar dentro de um processo, primeiro, quando por lei lá, você tem 15% de imposto para o atleta e mais 10% pelo sindicato. Os sindicatos na Argentina são muito fortes e você tem que depositar de pronto. Então, qualquer jogador que você compre, você já paga 25% a mais. O outro ponto é o seguinte: o porquê eles vendem? Pelo mesmo problema da gente. Precisa de fazer um caixa, você precisa pagar as contas. Então eles querem sempre pagamentos, na maioria da vida, à vista. Porque o custo financeiro do dinheiro para eles, ainda mais na Argentina, eu acho que é ainda mais caro que no Brasil. Então ali, se você fizer uma aquisição, por exemplo, de 3, 4, 5 milhões de dólares, você paga 3, 4, 5 mais 25% e tem que ser à vista. E a gente tem situações que quando a gente vai para a Europa, a gente tem uma flexibilidade de pagamento. Por exemplo, o Eric, que a gente contratou agora. O Flamengo pagou 2,5 milhões de euros. Vai fazer um pagamento aí em 3 anos, sei lá. Não quero estender em detalhes aqui, mas é mais ou menos isso. Você sabe quando é que eu iria contratar um jogador desse na América do Sul? Na minha visão, sim. Nesse valor, não iria ter, porque senão não iriam vender. A gente agora estava atrás lá do... que foi pro Benfica. Foi pro Benfica, joguei. Ai, meu Deus do céu. O Enzo Rodrigues, a gente já estava monitorando há um tempo. Quando a gente foi ver, estava o Milan e o Benfica. Eu falei, Bruno, recua. Vamos não, porque eu sei como é que eles vão pagar. Eu sei, ainda mais a gente vendendo, estava comprando Cebolinha, eu sabia que ele iria por cima numa situação. Então, assim, a gente, para deixar claro, a gente não tem problema nenhum com jogador sul-americano. Não tem problema nenhum de lá contratar jogador. Mesmo, né? É questão de mercado, de situações ali de momento. Tanto que, por exemplo, e no momento, por exemplo, o zagueiro Pablo, que a gente contratou, ele não usou o dispositivo da FIFA, mas ele forçou. Ele disse que queria voltar, ele disse que queria sair dali, ele disse que gostaria de voltar para o Brasil, que não gostaria de ficar lá. O Flamengo se entendeu com o clube, pagou ali o que achou que deveria pagar e trouxe o jogador. Agora, o Guilherme Varela ainda tinha 1 ano de contrato lá. Esse usou o dispositivo da FIFA. Até tem um lugar no mundo que eu não quero ir agora por um bom tempo, é Moscou. Pode me dar de primeira classe, que eu não vou lá não. Não vou lá não. Assim, o jogador usou esse dispositivo e após ele usar esse dispositivo da FIFA, é que a gente se sentiu confortável de se encontrar com as pessoas que estavam oferecendo, se encontrar com os empresários e fazer a negociação. E assim foi feito. Então, assim, a gente tem jogadores sul-americanos aí. A gente não tem nenhum problema em relação a fazer qualquer contratação. O que eu acho é que,
e eu acho que a gente poderia pensar nisso, é para a divisão de base. Ali a gente ter um investimento maior e aí sim contratar um jogador aí de 800 mil euros, 500 mil euros, de 18 anos, 17 anos, fazer algumas apostas a mais ali, mas não acho que um pouco mais acima disso aí, eu acho que você começa a ter mais jogadores no continente europeu do que ali. Tem uma pergunta aqui do Frederico Gomes de Carvalho, isso aqui dá pra... Se vocês, depois da saída do Gustavo Henrique, pretendem contratar algum zagueiro ou não? Não teve, a gente não vê como uma prioridade no momento em relação à contratação de zagueiro, não. Nessa janela, por exemplo. Pelo que você falou, Braz, a vontade do jogador sempre pesa, né? É ele que determina, basicamente, se o negócio vai ou não pra frente. Você falou que eles brigaram, assim, brigaram no bom sentido. Você pra tem que ver, saber né? construir isso. Você tem que saber construir isso. Você tem que ter credibilidade para construir isso. Evidente, claro, que a força do Flamengo ajuda muito. Mas tem algum argumento que você usa sempre assim pra sim. Um ponto conquistar? em todos os jogadores. Eu vou falar o tipo de jogador que eu acho que é legal falar isso. Quando a gente foi contratar o Rafinha, quando a gente foi contratar o Felipe Luiz, a primeira coisa que eu pavimentei e ofereci a eles era o caminho de volta, se não der certo. Eu comecei com o caminho de volta antes de falar da pavimentação para ir. O porquê disso? Você vê um Felipe Luiz que morava há 8 anos em Madrid, que a esposa é espanhola, que as crianças estudavam num colégio ali. Qual é a preocupação desse jogador? Eu vou para lá, não dá certo, como é que é meu retorno? Como é que eu ajusto isso de maneira rápida? Então, assim, eu sempre tento oferecer o caminho de volta para esse tipo de jogador que já está lá com uma vida estabelecida, com uma vida longa, com muito tempo. Eu sempre apresento o caminho de volta antes de apresentar... E como é feito isso? Sim, contratualmente. Por exemplo, o Rafinha tinha uma multa de 200 milhões de reais para qualquer time aqui dentro e para fora, para a Europa, que é onde é a casa dele. Rafinha é europeu, alemão, 14 anos de Europa. A gente disse que é o seguinte, você vem de graça, os bônus vão ser vão ser durante o contrato, para a gente não pagar antes, mas se ele quisesse retornar, não teria nenhum tipo de multa.